Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra para o nosso coração, nesta obra missionária do áudio devocional, gravado quase todos os dias, para que Jesus venha, através da sua palavra, alimentar suas ovelhas, dar-nos beber da água da vida e a comer do pão vivo que desceu do céu, porque verdadeiramente comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. E ele nos diz que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem vida em si. E que aquele que não tem o seu Espírito Santo, infelizmente, não é dele. A palavra do Senhor, que o Senhor nos deu no dia de hoje, encontra-se no livro de Lucas, capítulo 8, e versículo 37, uma palavra conhecida, a qual Deus já me levou para esta palavra, me direcionou a esta palavra algumas vezes, e hoje o Senhor quer falar de novo através dessa palavra de forma diferente. Lucas capítulo 8, versículo 36, vai nos dizer assim: E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. Aleluia. A exemplo deste homem, havia uma mulher ali no poço de Jacó, em Samaria, que teve um encontro com Jesus. Jesus começou a revelar a vida dela, né? Quem ela tinha sido, quem ela era no presente estado, no presente momento. E disse que tinha água, a qual vos falei no começo do áudio, a água da vida para oferecer para ela, para seu esposo, para o povo daquela cidade. E ela o pediu desta água da vida, a qual nós também necessitamos da água da vida. Jesus disse exatamente para ela: vai, chama o teu marido e traz ele para que eu vos dê da água da vida, da água que vocês beberão e não terão mais sede. Ela disse que não tinha marido. Jesus disse: disseste bem, que não tens o que está contigo hoje não é teu marido. Tu já tiveste 5, mas o que está contigo hoje não é teu marido. Ela disse: vejo que tu és profeta. Mas ela não sabia que ali quem estava na frente dela era mais do que profeta. Era o Filho de Deus. Ela disse: eu sei que o Cristo que há de vir, quando ele vier, ele nos revelará todas as coisas. Jesus disse: eu sou aquele que fala contigo, é o Cristo. E esta mulher teve a mesma atitude deste homem. Ela saiu apregoando por toda Samaria que havia encontrado o Cristo, aquele que havia revelado toda a sua vida, fazendo esta obra missionária. Mas voltando aqui para o endemoniado gadareno, este homem, esta mulher também tem alguma semelhança com ele, porque ela era rejeitada da população. A Bíblia diz que ela buscava água no poço exatamente ao meio-dia, horário que não ia ter mais ninguém buscando, porque as pessoas de Samaria não queriam ter contato com ela. Este homem endemoniado gadareno também, todo mundo fugia dele. Vivia nos sepulcros comendo restos mortais de ser humano. A Bíblia diz que ele andava sem veste, andava correndo nos montes, nas montanhas. O povo prendia ele com corrente, com grilhão. E ele quebrava tudo e escapulia. Os demônios que estavam, as legiões que estavam nele, quebrava e ele escapulia. E o povo temia este homem.
E a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, está cheia de exemplos repleto como este, Aramanas, Rubriacai, de pessoas rejeitadas. A mulher do fluxo de sangue vivia desta forma. Mas tem um porém, Rimicanto, Ramanácia, na vida de cada um deles. Quando encontraram com Jesus, a vida deles mudou. A mulher do poço de Jacó, a samaritana, teve a vida mudada naquele dia. A mulher do fluxo de sangue, Rimicanto, Ramanácia, quando tocou em Jesus, teve a vida mudada. Este homem, quando encontrou com Jesus, a sua vida foi mudada. O Antigo Testamento também tem exemplos, né? Mefibosete vivia desta mesma forma, em Lodebar, na terra do esquecimento, de Micácia, e ninguém queria contato com Mefibosete. Mas não se lembrava o povo que ele tinha sangue real, ele era neto de Saul. Mas havia uma promessa do rei, simbolizando Jesus, porque ele prometeu também vir para aqueles que são desprezados, e Davi prometeu cuidar da descendência de Jonas. Um rei terreno, cheio de falhas, mas prometeu cuidar da descendência de Jonas, seu amigo, a qual os dois diziam que amavam um ao outro mais do que o amor de um homem para com a mulher, de amizade tão grande que eles tinham. Prometeu que ia cuidar. Ele soube que havia o filho de Jonas, mesmo coxo, né? Ou no ditado popular de hoje, aleijado, lá em Lodebar, na terra do esquecimento, que significa terra do esquecimento. Quantas pessoas estão vivendo hoje? Talvez hoje você esteja vivendo na terra do esquecimento. Talvez os irmãos da congregação não te dão atenção, não mandam uma mensagem, não mandam um áudio, não mandam uma pregação, não mandam um louvor. Talvez você hoje está vivendo na terra de Lodebar, mas assim como Davi prometeu a Jonas que ia cuidar da descendência dele, Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Por mais que você se sinta só, Jesus ele está contigo, porque o Rei dos Reis, o Rei que é maior do que Davi, ele fez a promessa que não deixaria você só. Ele disse: a rainha de Sabá saiu do confim da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele é maior do que todos. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu que não te deixaria só, que estaria conosco até a consumação dos séculos e que não nos deixaria órfãos, sem pai, não. Nós temos o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, e temos o Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo. Esses três não nos deixam só, em momento algum. Aleluia. Este homem é exemplo de Mefibosete, a exemplo da mulher do fluxo de sangue, a exemplo da samaritana. Ele vivia solitário, atormentado pelos demônios. A exemplo daquele jovem lunático também, que o pai dele acabou relatando para Jesus que o demônio pegava ele, lançava no fogo, lançava na água. Tenho certeza que também ninguém queria ter contato com aquele jovem. Maria Madalena, da mesma forma, a Bíblia diz que ela tinha 7 legiões de demônio. E Jesus encontrou com ela e mudou a vida dela. E o povo também não queria contato por ser uma pecadora. Mas Jesus ele veio para fazer contrária à ordem dos homens. Aquele ou aquela que é desprezado pelos homens, pelas mulheres, é esse que Jesus veio buscar. É esse que Jesus veio salvar, porque ele disse que veio atrás da ovelha perdida da casa de Israel. Então, se a tua vida se enquadra com qualquer um desses personagens bíblicos, né, com a mulher do fluxo de sangue, se compara com a vida de Mefibosete, se compara com a vida da mulher samaritana, se compara com qualquer um desses, né, que foram rejeitados perante a humanidade, se compara até com a vida do próprio Davi, porque a Bíblia diz que Davi era rejeitado pelos seus irmãos, vivia lá no campo com as ovelhas,
atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, e ninguém via ele, ninguém queria contato, somente Deus que o via, né? Tanto que no momento que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei, até o próprio pai o desprezou, viu todos os filhos, e Samuel chegou até a perguntar: não tem mais nenhum filho, se acabou seus filhos? Ele disse: tem um pequeno lá que está cuidando das ovelhas. Aí Deus disse para Samuel: não vejo como o homem vê, Samuel. Aqueles que é desprezado, é esses que eu escolho. Vai lá, manda chamar o menino, e ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não se assentar, enquanto ele não chegar. Aleluia. Se a tua vida é assim também, talvez as congregações, os pastores façam acepção de pessoas. Talvez te deixe no banco, talvez te deixe sem oportunidade, talvez não dê confiança para você fazer o teu chamado ser realizado nesta terra. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas de forma alguma. De forma alguma, de forma alguma, o Senhor não faz acepção de pessoas. Aleluia. E Jesus, quando chegou ali naquela ilha, este endemoniado veio e prostrou-se aos pés dele, já rogando, os demônios que estavam nele rogando que Jesus não atormentasse eles, que Jesus não mandasse eles embora, porque ali eles sabiam que chegou ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que havia chegado ali o Filho de Deus, e que o império deles naquela terra de Gadara tinha acabado na vida daquele homem. Porque ali era um verdadeiro império de Satanás, era um trono de Satanás naquele lugar. Tanto que eles pediram para ir para os porcos, para não saírem daquela região, para continuar ali atormentando. E Jesus permitiu, mas aquele homem foi liberto. Eles foram para os porcos, mataram os porcos, mas o homem foi liberto. Aquela alma que estava perdida, a ovelha perdida, Jesus resgatou. E quando Jesus chega, não importa se foi desprezado, se foi desprezada, se foi humilhado, se foi caluniado, se foi perseguido, quando Jesus chega, ele muda a história. E quando Jesus chegou na vida daquele homem, o homem que era, aleluia, endemoniado, que nada prendia aquele homem, aleluia, louvado e santo seja o nome do Senhor. Jesus entrou e deu uma ordem, os demônios saíram e aquele homem ficou em perfeito estado. E a multidão ali ficou abismada, ficou espantada. Foi o versículo que nós lemos, o 37. Toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Ficaram eles possuídos de grande temor, ficaram muito temerosos, porque nunca viu ninguém nem chegar perto daquele homem. E chega um homem que dá uma ordem, os demônios saem, o homem volta ao seu estado perfeito, ao seu juízo perfeito. Eles ficaram com muito medo de Jesus, a ponto de pedir para Jesus ir embora dali. De tão medo que eles ficaram do Senhor Jesus, de tanto medo, de tanto temor, de tanto pavor. Creio eu que eles fizeram como os discípulos, né? Quando Jesus veio por cima do mar, quando Jesus repreendeu o mar, diz: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eles, creio que eles falaram: quem é esse que chega, os demônios se ajoelham perante ele e bate em retirada na mesma hora, vai embora? Não, não queremos esse homem aqui não, que ele é muito poderoso. E pediram para Jesus ir embora. De tanto temor e medo que eles ficaram de Jesus, do tamanho e poder da glória do Senhor que foi manifestada naquele lugar. Ficaram tremendo e temendo, temendo e tremendo na presença do Senhor e pediram para o Senhor se retirar de lá. E Jesus voltou. Mas no versículo 38 diz: e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele homem implorou para ser discípulo do Senhor, para segui-lo.
Jesus disse: não, vai para tua casa e conta tudo que Deus te fez, conta tudo que aconteceu na tua vida. E este homem fez como a mulher samaritana, saiu pela cidade contando tudo que Jesus tinha feito a ele, a grandeza e o poder e o grande milagre e a autoridade que Jesus tinha usado sobre a vida dele para expulsar aqueles demônios e deixar ele no seu estado perfeito, no seu juízo perfeito, e mandar os demônios embora e dar libertação àquele homem. E ele saiu já fazendo a obra missionária ali, depois que Jesus o libertou, já saiu pregando para as pessoas e contando o testemunho daquilo que Jesus havia feito na vida dele. Então não importa como foi a tua vida até hoje, Jesus ele é poderoso para mudar a tua história. Guarde essa palavra no teu coração, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.